E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje, para continuar a saga do colecionador. É isso mesmo. Como já foi contado antes, em outro vídeo, a gente começou ali no final dos anos 70 e fomos adiante, chegando em 1982. Tempos em que bancas de revistas bordavam as praças, as ruas de tantas e tantas cidades, assim como era o caso da minha cidade. Olha, eram 4 bancas de revistas só na praça. E fora os entornos da praça, tantas outras bancas que existiam. Então, eram outros tempos, logicamente. Não é aqui uma forma de dizer, mas eram realmente outros tempos onde a nossa diversão era quase que exclusivamente televisão e leitura. Livros, quadrinhos, jornais, etc. Em 82, ainda era possível ver muitas publicações que hoje se perderam com o tempo. Como, por exemplo, Os Trapalhões, também Sítio do Pica-Pau Amarelo, Mortadelo e Salaminho, e as publicações da Hanna-Barbera, como Astros HB. Astros HB que era um mix incrível, onde vinham histórias do Homem-Pássaro, Herculoides, da Turma do Manda-Chuva e outros tantos que nos fizeram felizes na infância. Ainda nesse período, lembrando também que haviam heróis que povoavam as bancas, como por exemplo Fantasma e Mandrake, muito tradicionais aqui no Brasil. Fora isso, em 1982, finalizando este ano, existiam outras publicações e era o final da publicação que saiu pela VEC do Ken Parker, encerrando ali seu ciclo pela VEC. Em 1983 é um ano bastante importante. Por quê? A Marvel ampliava seu leque na Editora Abril, trazendo o Homem-Aranha, o Incrível Hulk e uma edição que eu tenho um carinho todo especial, que é Grandes Heróis Marvel, a primeira revista que eu comprei sozinho em uma banca. Foi Grandes Heróis Marvel que eu comprei sozinho. Não haviam muitas bancas, mas aonde eu morava exatamente, no bairro que eu morava, não havia. Então eu tinha que se deslocar um pouco até o centro. Neste ano de 1983, eu fiz isso e comprei Grandes Heróis Marvel. Havia na capa de Grandes Heróis Marvel o Thanos, este personagem que está aí muito popular hoje em dia. Na época, nem tão popular assim, principalmente para mim, que estava começando, engatinhando no mundo dos quadrinhos do colecionismo de heróis. Mas aí saiu o Homem-Aranha, saiu o Hulk, Grandes Heróis Marvel. Era um festival, já tinha Heróis da TV, já tinha Super Aventuras, já tinha também Capitão América. Mais títulos da Marvel. E aí, em 1984, a Editora Abril abre as portas para a DC Comics, que chega com títulos como Super-Homem, Heróis em Ação e Batman. Claro que o Batman estaria presente. 12 números depois, essas edições Heróis em Ação e Batman dariam lugar para uma edição bem parruda, uma belíssima publicação que esteve no Brasil, uma das melhores publicações, que foi Super Amigos, que trazia assim um mix de personagens variados, desde Guerreiro, Super Moça, Esquadrão Atari, Novos Titãs e tantos outros personagens. Nesta época, decidi que ia colecionar. E comecei. Mas, claro, para uma criança o dinheiro era curto. Então vivia de trocados, pequenos trocados, porque fazia uma compra no mercado, ia até o mercadinho, comprar alguma coisa, ia até o armazém, comprava outra, e o troco me dava, eu ia juntando para comprar o gibizinho do final de mês, ou do início de mês. E lá ia eu, comprava um ou dois, a outro eu ganhava, e assim ia, conseguindo colecionar aqui e ali. Passado este ano de 1984, e que eu já me adiantei, entrei em 1985 com a publicação dos Super Amigos, exatamente em 1985 eu trocava de escola, ia para outra escola e conhecia outras pessoas, outros colegas,
e entre vários tantos que colecionavam quadrinhos. E colecionar quadrinhos não era, logicamente, uma multidão, mas tinha alguns que gostavam, compravam, liam e também colecionavam. Entre os quais um amigo muito querido que se tornou um grande amigo e que através dele eu vi a conhecer a Zona Franca Comics, que é o Jorge Ferreira, irmão do proprietário da Zona Franca, o Jesus Ferreira. Grande amigo, que aí é um irmão que a gente tem e que através da Zona Franca Comics eu fui apresentado ao mundo maravilhoso que eu jamais imaginava que existia de quadrinhos. Era muito quadrinho, coisas que eu não havia visto antes. Coleções Hulk, Thor, os Quatro Fantásticos da Block e por aí vai. Planeta dos Macacos, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, tantos e tantos títulos da Ebal, da Block, da VEC, que eu jamais imaginava que existiam. A Epopeia Tri, aquele lugar era uma fábrica de sonhos, incrível. Tantos e tantos títulos como jamais havia imaginado que existiam. Pois nas outras bancas, sim, a Zona Franca Comics, que hoje é uma loja conhecida e uma das maiores lojas especializadas em quadrinhos do país, na época era apenas uma banquinha pequena de revistas, mas cheia de coisas. Enquanto outras bancas trabalhavam com diversos títulos, como títulos para as mulheres, jornais, revistas informativas, de futebol, de tudo, a Zona Franca tinha o seu foco nos quadrinhos. E aquilo eram caixas e caixas e caixas, pilhas e pilhas e pilhas de quadrinhos diversos. E eu maravilhado com aquilo. Eis que um dia me convidam para trabalhar lá, mas um trabalho meio voluntário, logicamente, para cuidar do local, enquanto o proprietário saía, enquanto alguém saía para ir comprar alguma coisa, eu ficava lá cuidando. E eu não importava com a questão da remuneração, porque a minha maior remuneração era poder estar ali, lendo, olhando, vivenciando aquele momento, tendo contato com outros colecionadores. Ao passar do tempo, as coisas foram mudando, a banca mudou de lugar, aumentou, ampliou, e depois de um tempo, a banca se tornou loja. Eu participei desse processo, feiras do livro e tantas outras coisas, e vários colecionadores que apareciam dia após dia. Incrível, o lugar era mágico. E realmente, aquilo influenciou muito no meu crescimento e na forma como eu passei a encarar o colecionar quadrinhos. Ali eu entendi que tu tinha que ter uma proteção para colocar nos quadrinhos, que tu tinha que ter o plástico individual, não era somente largar dentro da tua caixa, largar dentro da gaveta, largar dentro de uma cômoda. Não, tinha que ter uma proteção deles. Tinha que ter um cuidado todo especial. E ali eu aprendi muita coisa sobre também os heróis, sobre os autores. Até então, para mim, os autores eram simplesmente alguns desenhistas e argumentistas que eu conhecia, mas não tão bem como passei a entender como eram os quadrinhos. Bom, pessoal, vamos agora para a parte dos títulos. Chega de memórias e vamos para os títulos. Os títulos que haviam na época e que era lançado. Bom, anos 80, da metade para o final, foram muitas coisas marcantes, mas eu destaco uma coisa que marcou muito, mas muito mesmo, que foi Guerras Secretas. Guerras Secretas da Marvel. 12 edições que saíam fininhas, mas era espetacular. Você chegava na banca e você queria saber o próximo capítulo, e o próximo capítulo, e o próximo capítulo. E era muito bom acompanhar tudo aquilo. Também, é claro, que saiu distribuído em todos os títulos da DC na época, em todos os títulos que haviam da DC na época, a Crise nas Infinitas Terras. Outro evento que marcou demais. Muita gente acompanhava, todo mundo queria saber, e as capas, gente, as capas faziam com que tu comprasse, adquirisse a revista, mesmo ela estando ali, sem estar lacrada, sem estar em um plástico fechado, mesmo estando ao seu alcance, folhear, tu acabava comprando porque tu queria saber a história, tu queria ler a história. Então,
esses dois eventos marcaram aquele momento dos anos 80, da metade para o final. E depois, é claro, tiveram outros eventos muito importantes. Eu, quando vi, por exemplo, o Watchmen na banca, eu comprei pela capa. Saiu em 6 edições, originalmente pela Abril, em 6 edições. E eu comprei exatamente pela capa e pelo valor que ela estava, um valor bem abaixo, o formato me atraiu, a capa me atraiu, e eu acabei comprando, e daí fui atrás dos outros números, e foi uma experiência assim marcante mesmo, porque era uma coisa totalmente diferente do que eu já havia lido até ali. Também Cavaleiro das Trevas foi algo também que marcou bastante, e também pelo mesmo fato, o formato, os desenhos grandes. E era Frank Miller. Frank Miller era um dos criadores, um dos artistas que eu mais gostava, pela fase dele com o Demolidor. Então, Cavaleiro das Trevas e Watchmen são outros pontos, outros marcos importantes. Também, para mim, aí é uma coisa particular, me marcou bastante o novo universo Marvel. Saíram 12 edições do Força Psi, ou Força Psy, né? E 12 edições do Justice. E tinha o Stigma, que era o Starbrand, tinha Paranormais 7, tinha Torpedo, qual era o outro? O Justice mesmo, que era muito bom. Várias histórias bacanas, vários autores novos, Merck, o Cão de Guerra, e tantos outros que a gente curtia bastante. E acabou no número 12, e não tivemos mais nada sobre esses personagens. O Stigma ressurgiu anos depois nas Super Aventuras Marvel e mais recentemente ressurgiu também nas revistas dos Vingadores do Jonathan Hickman. Ele foi trazido novamente ao universo Marvel, a Marca da Estrela. Bom, mas fora esses fatos, também no final dos anos 80, eu sei que eu estou pulando, estou acelerando um pouco o processo, mas lembrando que a gente não está aqui para contar a história dos quadrinhos, é a história que eu presenciei dos quadrinhos. Então, quer dizer, nem tudo eu presenciei. Muitas coisas passaram despercebidas. E para você, que está aí do outro lado, claro que vai aqui embaixo depois e vai falar um pouco sobre a sua história com os quadrinhos, sobre a sua ligação, sobre o que você viu e eu não vi. E também aproveita e deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Vamos adiante então, quando chega a Editora Globo no pedaço. A Editora Globo vem com tudo, com quadrinhos de heróis e alguns que foram relegados pela Editora Abril, que foi o caso de Sandman. A Abril deixou de publicar Sandman, mas a Globo não. A Globo não perdeu tempo, foi lá e lançou. E Sandman foi um sucesso. Mas, estranhamente, no número 7, se não me falha a memória, no número 7 ou 8, houveram duas coisas. Número 7, principalmente. A partir do número 8, trocou o papel. Mas o número 7, ela deu uma freada, teve um hiato ali. E daí, para nós, na nossa cidade, isso aí é uma coisa que muitos outros entendidos e conhecedores dos fatos reais podem dizer melhor. Na minha cidade não chegavam os títulos do Sandman. Chegava um número 12, lá pelas tantas chegava o número 15, lá adiante chegava o número 20, e assim ele foi indo muito devagar e até que se esgotou, não chegou para o sul talvez, ou para minha cidade talvez. E nós tínhamos, claro, logicamente, a Zona Franca para salvar o leitor e colecionador. Zona Franca Comics salvava todo mundo. E lá ia todo mundo, cercava seu Jesus, que era o dono da banca, pedindo as revistas. Jesus salvou. E tudo que precisava, tinha na Zona Franca. Não, aqui não é merchan, não. É o que foi realmente aquele momento. Na nossa pequena cidade de Uruguaiana, e de Uruguaiana para Santa Maria, a Zona Franca expandiu. Pois bem, além disso, haviam outros títulos com a Globo muito interessantes, minisséries como Liberdade, e aí nós já vamos começar a pisar nos anos 90,
vamos começar a engatinhar para os anos 90, entrando neste ano nefasto, neste ano terrível para os quadrinhos, porque eis que surge a maldição que se abateu sobre todos, a Image Comics. Mas isto, é claro, é uma outra história. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho dos anos 90. Chegamos aos anos 90. É claro que tem aquela retrospectiva e entramos nos anos 90 para o delírio da garotada noventista. Tá ok? Forte abraço para você. Até a próxima. E não esquece, vai aí embaixo, deixe seu comentário. É muito importante. Também ativa o sininho. Se inscreve no canal. Valeu!